Questão de número 7. Qual é o maior resto possível de uma divisão por 10? Né? O maior resto, no caso aqui, eu posso pegar um número aqui, 39, vamos por exemplo aqui. 39 dividido para 10, o maior número que vai sobrar aqui, no caso o resto, vai ser 9. Por quê? Porque nunca pode sobrar igual a esse e nem maior, né? Então, vai sobrar menos do que 10, no caso pode ser 9, tá? Questão de número 9, nós não fizemos a 8. Quais dos números a seguir é primo? Aí nós temos aí o 121, ele é primo? Não. Quando é que o número é primo? Quando ele só tem dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. O 121, ele já tem o 11 aqui como divisor, então ele não é primo. O 171, ele também não é primo. Por quê? Porque ele já dá para dividir por 3 aqui. Para ele ser primo, ele tem que ser dividido por 1 e por ele mesmo. E ele já tem o 3 aqui, diferente de 1 e dele. Ao 227, ele é primo por quê? Porque ele só tem dois divisores, que é o 1, né? E ele mesmo, tá certo? Agora nós vamos para a questão de número 10. Questão de número 10. Questão de número 10 diz assim: entre os números naturais de 50 e 70 a 70, quantos são primos e quais são eles? No caso aqui, de 50 até chegar a 70. São 4 números, que é o 50. O 52 ele não é primo, porque ele é par, né? Então dá para dividir por mais de 2 números. Então no caso vai ser quem? 53, 59, 61 e o 67, tá certo? Questão de número 11. Ele quer que você decomponha no caderno em fatores primos, cada número. Aí nós temos o 18. Decompor em fatores primos é a mesma coisa que você fazer uma divisão, né? Eu vou dividir aqui, ó, 18 por 2 dá 9, onde todos esses números aqui vão ser primos. Lembrando que o primeiro número primo não é o 2, então eu divido primeiro por 2. 18 por 2 dá 9, por 9 não dá, então eu vou dividir por 3, dá 3, por 3 dá 1. Aí essa daqui que é a decomposição, vou transformar numa multiplicação. Não precisa resolver, é só colocar em forma de multiplicação. 2 vezes 3 vezes 3. 70, né? Vou dividir primeiro por 2, dá para dividir? Dá 35. 35 só dá por 5, que dá 7, que dá 7, que dá 1, né? Aí eu coloco em forma de fatoração aqui, vai ser essa, 2 vezes 5 vezes 7. O 84, né? Dá por 2, que dá 42, dá por 2 ainda, que dá 21. O 21 só dá por 3, que dá 7, e o 7 que dá 1, tá? A decomposição vai ser esses números aqui em forma de multiplicação. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Aí nós temos agora letra D, número 100. 100 ele dá para dividir para 2, que dá 50. Por 2, 25. Por 5 dá 5. Por 5 que dá 1. Aí a decomposição vai ser o quê? 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Tá? Então, do mesmo jeito é os outros aqui. Você vai fazer a decomposição dividindo, tá? E nós temos também o quê? A 13ª. A 13ª, ele quer que você faça o quê? Determine a fatoração do número 1260. Aqui, eu vou dividir por 2, que dá 630. Por 2, 315. Por 3, 105, por 3, 35, por 5 dá 7, por 7 que dá 1. Aí a decomposição vai ser aqui, ó. Vai ser esses números aqui, só que colocado na forma de multiplicação. Eu não vou resolver, tá? Agora a 14ª. 14ª, ele quer que você faça o quê? Ele aí é um problema, tá certo? Duas pessoas fazendo exercícios diários partem simultaneamente de um mesmo ponto e andando contornam uma pista oval que circunda um jardim. Uma dessas pessoas dá uma volta completa na pista em 12 minutos. A outra, andando mais devagar, leva 20 minutos para completar a volta. Depois de quantos minutos essas duas pessoas voltarão a se encontrar no ponto de partida?
né? Então, ele quer que você encontre aí o MMC desses dois números, tá certo? O MMC de 12 e de 20. A gente vai fazer a decomposição. Vou dividir primeiro por 2 os dois números. 12 por 2 dá 6, 20 por 2 dá 10. Ainda dá por 2, né? 6 por 2 dá 3, 10 por 2 dá 5. O 3 ele só dá por 3, que vai dar 1. Eu vou repetir o 5. E o 5 só dá por 5, que vai dar 1. Aí aqui, como é MMC, aí eu tenho que multiplicar aqui. Coloco em forma de multiplicação e multiplico. No MMC eu tenho que multiplicar, tá certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 dá 60. Então, depois de 60 minutos que eles vão se encontrar. 15ª. A 15ª. 3 luminosos acendem em intervalos regulares. O primeiro a cada 20 segundos, o segundo a cada 24 segundos e o terceiro a cada 30 segundos. Se em um dado instante os três acenderem ao mesmo tempo, depois de quantos segundos os luminosos voltarão a acender simultaneamente? Também ele quer que você encontre o MMC também aí, ó. Vai fazer o mesmo processo. Vou pegar os três números e vou tirar o MMC. Tá? Primeiro eu vou dividir por 2, né? O 20 por 2 dá 10, 24 por 2 dá 12, 30 por 2 dá 15. O 10 e o 12 ainda dá para dividir por 2, então eu divido. 10 por 2 dá 5, 12 por 2 dá 6, o 15 não dá, eu vou repetir, tá? O 6 aqui, ele ainda dá para dividir para 2, então eu vou dividir. Né? Então, o 5 repete, 6 por 2 dá 3, e o 15 por 2 repete porque não dá. Aí eu vou dividir agora por 3, o 15 e o 3. 15 por 3 dá 5, 3 por 3 dá 1, e o 5 não dá para dividir para 3, eu vou repetir. E o 5 aqui só dá por 5, que dá 1. Né? Então, o MMC eu vou multiplicar esses números aqui, ó. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5, que vai dar 120. Tá certo? Então, depois de 120 segundos, tá ok? Agora a questão de número 18. Uma pista de corrida tem a forma de uma curva circular, fechada. Um ciclista é capaz de fazer o percurso completo em 24 minutos, enquanto um corredor o faz em 40 minutos. Supondo que o ciclista e o corredor partem do mesmo ponto P da pista no mesmo instante, deslocando-se no mesmo sentido e mantendo velocidades constantes ao longo de todo o percurso, qual é o tempo mínimo em minutos para que ambos voltem a se encontrar? Como ele falou, ó, mínimo, né? Então é mínimo múltiplo comum, né? MMC, do 24 e do 40. Vou dividir primeiro por 2, né? Que vai dar 12. O 24 por 2 dá 12, 40 por 2 dá 20. O 12 por 2 dá 6, o 20 por 2 dá 10. Ainda dá por 2, né? Que vai dar 3, o 6. E o 10 por 2 dá 5. 3 só dá por 3, que dá 1. E o 5 só dá por 5, que vai dar 1 aqui. Multiplico esses números aqui, vai ser o resultado do problema. Então, depois de 120 minutos, né? Que eles vão se encontrar. Questão 19. Questão 19. Sabe-se que o planeta Júpiter leva aproximadamente 12 anos para dar uma volta completa em torno do Sol, enquanto os planetas Saturno e Urano levam cerca de 30 e de 80 anos, respectivamente, para dar essa mesma volta. Suponha que em dado instante os três planetas estejam alinhados. Após quanto tempo os três planetas voltarão a ocupar novamente essas posições? Né? Então, você também vai calcular o MMC, né? Do 12, do 30 e do 80, tá? O mesmo processo aqui, ó. Você vai dividir por 2 primeiro, cada número desse, e vai colocando os resultados. Quando terminar a decomposição aqui, multiplica, que no caso deu o quê? 240 anos, né? Porque ele está perguntando em anos. Né? Após quanto tempo os três planetas voltarão a ocupar novamente essas posições? Como ele está dando aí em anos, ó, 12 anos, 30 e 80 anos. Então, a resposta vai ser em anos. Aí, nós temos a questão de número 22. Diz assim:
Gabriela coleciona moedas e em sua coleção há 165 moedas de ouro, 220 moedas de prata e 275 moedas de bronze. Ela deseja organizar essa coleção em caixas que tenham o mesmo número de moedas e de tal modo que cada caixa contenha o maior número possível de moedas de um só tipo. Nessas condições, quantas moedas Gabriela deve colocar em cada caixa? Então, ele diz aí que tem que ter o maior. Então, no caso, é o máximo divisor comum, né? Você vai encontrar o MDC de 165, 220 e 275. Primeiro eu vou ver aqui se ele dá para dividir por 2, né? Só o 220 que dá. Esse aqui não dá, vou repetir, né? Esse aqui, 220 por 2 dá 110. Esse não dá, vou repetir. 110 dá por 2 ainda, né? Repete porque não dá, dá 55. E esse aqui eu vou repetir também porque não dá para dividir para 2. Próximo número primo é o 3, então eu vou ver se dá para dividir por 3 algum deles. O 165 dá, né? Que dá 55. O 55 não dá, repete. 275 ele dá por 3. Não dá por 3, não. Só o 165. Então vai dar por 5. 55 ele dá por 5, que vai dar 11. O 55 dá por 5, que dá 11. E o 275 também dá por 5, que dá 55. Então, como esses três números aqui ele deu para dividir por 5, aí eu vou circular esse número aqui 5. Esse número 5, tá? Porque ele dividiu os três ao mesmo tempo. Aí só o 55 dá por 5, né? Então dá 11. E esses aqui que não dá eu vou repetir. E o 11 aqui, esses três 11 vai dar por 11 que vai dar 1, né? Então vou circular o número 11 aqui também, porque ele deu para dividir os três aqui ao mesmo tempo. Então, o MDC, você multiplica, não é todos aqui, você só multiplica o número que dividiu os três números ao mesmo tempo, que no caso foi quem? O 5 e o 11. 5 vezes 11 dá 55 moedas, tá certo? Essa é a correção da atividade, tá?